Hoje vamos falar de um assunto muito sério, muito importante e muito atual. A pornografia, ela é sempre pecado grave? A pornografia, ela atrai o demônio para dentro de casa? Como é que é isso? Quais são as circunstâncias? Essas e outras perguntas é o que nós veremos hoje na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Eu agradeço porque recebi vários comentários respondendo a minha pergunta se gostariam que aqui no canal dos Santos Anjos, nas nossas conversas de segunda a sexta, continuássemos falando das profecias particulares a respeito do castigo que está anunciado para a nossa época, do grande triunfo, com base em fontes sérias e confiáveis. Então, eu agradeço, a grande maioria respondeu que sim, que gostaria, porque faz muito bem à alma. Agora, tem outros assuntos que também são importantes que nós continuaremos a tratar a doutrina a respeito dos Santos Anjos e tudo mais. Vamos então direto para algumas perguntas, alguns esclarecimentos, porque eu quero colocar um pouco mais de tempo hoje para tratar do assunto da pornografia enquanto, primeiro, se é pecado grave ou não, em que sentido, e se atrai ou não o demônio para dentro de casa. E eu vou antes apenas para alguns comentários. A dona Tainá pergunta: Senhor Daniel, quais seriam as graças específicas que Deus quer nos dar através desses santuários? Ela se refere aos vários santuários que nós, amigos nossos, levam as intenções dos membros do nosso grupo, Apóstolo dos Santos Anjos, todos aqueles que participam, seus nomes e intenções são levadas várias vezes ao longo do ano para vários santuários de São Miguel, relacionado aos anjos. Em maio, estão sendo levadas agora a Fátima e a Loca do Cabeça, onde o anjo de Portugal apareceu. E ela diz, quais são essas graças específicas que Deus derrama através dos santuários? Diz, bom, depende de cada santuário. A providência divina normalmente derrama graças, certas graças ela quer derramar, sobretudo, através de um determinado santo, ou de uma determinada invocação de Nossa Senhora, ou de um determinado santuário. No caso de Lourdes, por exemplo, é muito fácil da gente ver e entender. Está ligado ao santuário de Lourdes a conversão, se a gente vê a história de Lourdes, mas a misericórdia de Nossa Senhora enquanto curando. Ou curando da doença, porque milhares e milhares de pessoas se curam todo ano milagrosamente pelas fontes de Lourdes, ou pelo milagre da resignação. A pessoa que estava meio revoltada com sua situação vai a Lourdes, às vezes não é curada, mas sai com uma paz de alma por onde ela carrega a cruz com resignação. Isso é uma coisa que é derramada de uma maneira especial em Lourdes. Não quer dizer que não é derramado em outro lugar, mas ali em Lourdes há isso de uma maneira muito intensa, muito própria. No caso de Fátima, também é a devoção e a união com o Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora em Fátima diz, eu vim para estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A devoção ao Santo Rosário, ela dá forças e ela ilumina de maneira toda especial a alma, encorajando a continuar ou a começar a recitar o Santo Rosário. Depois, a visão da decadência do mundo e uma tomada de posição, a conversão, a mudança de vida, a penitência pelos pecadores, são coisas que são graças que a gente alcança, mas em Fátima aquilo é derramado de uma maneira toda especial, com uma intensidade toda especial. E assim por diante, os vários santuários. Existe o Santuário das Almas do Purgatório, também levaremos lá as suas intenções. E assim por diante, são graças específicas que a gente recebe, que são ligadas mais propriamente, mais especialmente, não exclusivamente, mas de uma maneira toda materna, toda especial, com mais intensidade nesses lugares. Segundo o comentário que eu queria ressaltar aqui, Dona Terezinha Franco pergunta: quem não tem vela benta e não pode ir à igreja, não pode abençoar pela tela do computador ou da internet? Eu digo, olha, não vale como um sacramental. A vela não fica benta por causa de uma bênção pela tela do computador. Um sacramental, ele recebe a bênção ali no lugar. É preciso que haja essa relação entre o ministro de Deus que dá a bênção e o objeto que está ali presente. Ainda que esteja presente a uma certa distância, mas há ali um contato visual, há
um contato físico de alguma maneira. Porque o sacramento, a própria palavra sacramento, quer dizer mistério, é a graça que a gente não vê, que se opera através de alguma coisa que a gente vê, o que nossos sentidos percebem ali no lugar, né? Portanto, essa presença é necessária para os sacramentos, para os sacramentais. Portanto, se a pessoa não consegue benzer a vela, se ela não acha quem benza, se a pessoa tiver a pureza de intenção, numa circunstância extraordinária, a gente deve confiar que Nossa Senhora dará os meios. Agora, hoje em dia, ainda é possível, ou pedir para um amigo, por favor, leve para o sacerdote para ele benzer. Enfim, é preciso fazer um certo esforço, talvez maior do que normalmente se faria no passado, mas o sacramento, ele precisa dessa presença, né, para acontecer. Bom, segundo ponto, o senhor Ademar pergunta: Daniel, gostaria de saber se a missa é válida na televisão. Se está sendo filmada, a missa lá está acontecendo, mas a minha presença na missa não conta se for pela televisão. Não conta. Alguém vai dizer, mas uma pessoa que tem uma necessidade não pode sair de casa. Bom, a igreja, para isso, ela dispensa essas pessoas. São circunstâncias que dispensam a pessoa de ir à missa. Uma pessoa que está em dificuldade, em cadeira de rodas. Uma senhora que está para dar à luz, né, que está a gestante já avançada. São circunstâncias em que a pessoa está dispensada de ir à missa. Se ela, por devoção, quer seguir através de um site, ou que ela vê, isso não é uma coisa ruim. Portanto, não sei se está claro, eu não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que não vale como presença na missa. O preceito dominical não se cumpre pela televisão. A pessoa até pode receber graças, se ela está impossibilitada de ir, ela assiste, né, algo bonito, devocional, numa tela ou no computador, etc. Pode ser até que ela receba graças por isso. É uma coisa diferente de cumprir o preceito. Para cumprir o preceito é preciso a presença. E se a pessoa não pode estar presente, existe a dispensa, existem as circunstâncias que dispensam a pessoa de estar ali. Bom, Dona Tânia diz o seguinte: meu pai, que morreu com cerca de 97 anos, dizia que quando ele era criança já se falava desses castigos, o 3 dias de trevas e tal. O mundo hoje está cada vez pior e nada deles ainda aconteceram. Sinceramente, acho que esses castigos já estão atrasados, já era para terem acontecido. Se demorar muito, não vai sobrar mais ninguém que preste no mundo. Dona Tânia, isso é um pensamento que vem naturalmente. A gente vê a situação do mundo, a quantidade de pecados, coisas que a gente jamais podia imaginar há 20, 30 anos atrás, que estão acontecendo, o que está sendo feito com a inocência das crianças, com a família, a destruição da família. Agora, Deus Nosso Senhor, ele tem a sua hora. Ele tem a sua hora. E por vezes a pior parte do castigo é essa espera. É o castigo não vir no momento e demorar um pouco mais. Às vezes isso já é parte do castigo. Que Deus Nosso Senhor, ele, por assim dizer, espera que o mundo chegue ao ponto do filho pródigo, que está comendo das bolotas dos porcos. E que veja e que o mundo conheça a situação em que ele está. Que é uma grande parte. E ao mesmo tempo é para nós um período que pode ser um período de muito mérito. Porque é fácil ser fiel quando quase todo mundo é fiel. Nesse momento de tanta abominação, manter-se fiel é uma glória que no céu nos vai dar, né, méritos, e a glória propriamente no céu vai aumentar muito, porque é muito mais difícil ser fiel quando os outros não são. Então tem esses dois lados, é preciso esperar as demoras de Deus. Uma vez eu vi uma palestra do professor Plínio Corrêa de Oliveira em que ele comentava o livro do Eclesiástico. Ele diz o seguinte: ai daquele a quem a espera não dói, mas ai daquele que não aguenta a dor da espera. Ou seja, é preciso que a gente sinta a dor pelo fato da situação estar como está. Mas Deus pede de nós, neste momento, pede de nós, porque nós também vamos ver uma glória que muita gente não viu. A restauração da Santa Igreja e tudo mais. Então, esse é o equilíbrio que me parece
que a gente tem que considerar. Bom, algumas pessoas perguntando a respeito da vela benta, a respeito se a gente no dia 3 dias de trevas deve abrir a porta ou não. Eu vou deixar no final do vídeo uma playlist e dentro dela, se você clicar, você vai ver vários vídeos. Algum que fala sobre a vela, outro que fala sobre a questão das portas, das janelas, de acordo com essas profecias. Já estão lá, eu tratei desse assunto e recomendo aqueles que têm essas dúvidas e ainda não puderam ver estes vídeos. O senhor Valberto diz o seguinte: jamais imaginei que tratar sobre os santos anjos abrisse um leque insondável de assuntos correlatos. Tem-me feito um bem extraordinário, razão porque o sigo com religiosa atenção. Que Nossa Senhora continue abençoando esse canal, ao senhor e a todos que acompanham. Que venha urgentíssimo o reino de Nossa Senhora, anunciado, por tantas dessas profecias, São Luís Grignon. A outra pergunta, Sr. Kleber: algumas profecias falam de um aviso, de um sinal e depois de um milagre de Nosso Senhor antes dos 3 dias de trevas. Podes comentar sobre este aviso e este milagre? Bom, eu apenas para fazer uma observação, eu sempre ouvi, sempre li essa recomendação de prudência com relação às profecias. Sinais muito concretos, datas muito específicas, coisas assim, por demais concretas, receitas, essas coisas, é preciso tomar um certo cuidado. Mas existem profecias de que eu conheça que falam de um sinal que aparecerá no céu. Aquela Marie-Julie Jahenny fala, por exemplo, de 2 dias de tribulações muito grandes, e de trevas relativas também que viriam antes dos 3 dias de trevas. Outras profecias falam de que os 3 dias de trevas viriam por volta do meio-dia, quando tudo parecia normal, de repente, pam, caem as trevas. Então, isso é difícil dizer com certeza, vai acontecer isso, Mas sim, existem profecias que falam de alguns sinais. Nossa Senhora em Fátima falou do sinal que apareceria no céu, uma espécie de aurora boreal, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, e de fato aconteceu. Algumas profecias falam de algo semelhante antes do grande castigo que deve vir, Então, sim, existem profecias que falam desses sinais no céu. E, de fato, existem testemunhas. Há uns 20 anos atrás, eu me lembro de gente que tinha vivido e tinha visto na Sicília, no sul da Itália, uma aurora boreal que jamais acontece, nessa região. Então, isso como aviso que Nossa Senhora disse para a irmã Lúcia. Senhor Gustavo: boa noite, salve Maria. É muito importante buscar o conhecimento. Assim peço que continue os vídeos sobre temas que envolvam os 3 dias de trevas e outros que nos permitam conhecer mais a palavra de Deus, Nosso Senhor, Nossa Senhora e os Santos Anjos. Precisamos de muita oração, não só por nós, mas pelo mundo. Que Deus nos abençoe sempre. Eu estou lendo isso porque foram muitos os comentários, pessoas pedindo o mesmo. E que nós, então, se Deus quiser, continuaremos a falar sobre o assunto. A dona Luciana, por exemplo, também diz: boa noite, obrigado ao canal, está me ajudando no meu caminho da santidade. Gostaria de continuar vendo sobre esse assunto das profecias. E agora nós vamos para essa pergunta, em que eu vou tomar a maior parte deste vídeo, dessa nossa conversa, e que eu recebi uma pergunta, creio que foi pelo Facebook do canal, não sou eu que trato, alguém me passou essa pergunta. E é a seguinte: sempre a pornografia é sempre pecado mortal? É sempre pecado grave? Eu não posso comungar depois de ver pornografia? E a resposta da doutrina católica, ela é muito clara. Mas como infelizmente se fala pouco disso, aqueles que deviam falar falam pouco, eu vou dizer aqui de uma maneira mais clara possível. E como é um assunto bastante sério, mas para mostrar como que é só falando com clareza do assunto que a gente pode converter aqueles que querem converter. Eu recebi aqui ontem esse comentário que me enche de alegria, e a todos aqueles que contribuem com o canal, compartilhem os vídeos e tudo mais, aqueles que ajudam neste apostolado. Diz o seguinte: eu sou casado, era viciado em pornografia e pecado solitário, e através desse canal consegui me livrar tanto da pornografia
quanto desse vício da masturbação. Me desculpe usar essa palavra, não é palavrão, mas, enfim, eu não gosto, mas é a palavra que reflete, enfim, que é a palavra técnica que reflete a realidade, né? Bom, pornografia. Primeiro o seguinte, o que é pornografia? Qual que é a origem da palavra pornografia? Grafia, como a gente sabe, é escrever ou desenhar, né? Vem do grego, que quer dizer colocar por escrito, ou desenhar, ou imagem. Então, grafia, gráfico, imagem. Então, e a palavra e o radical porne vem do grego antigo, que significava prostituta, certo? Eu vou usar as palavras como elas são. Então, significava desenhar coisas relacionadas às prostitutas. E essa palavra, então, se transformou nesse termo que significa o quê? Significa a pessoa que, por meio de imagens ou de escritos, enfim, por meio de coisas que a gente vê ou escuta, procura provocar em si mesmo ou em outros movimentos carnais ilegítimos, movimentos sexuais, em si mesmo e nos outros, ou nos outros. Então, isso é a pornografia. É quando, eu repito, por meio de imagens, a pessoa procura provocar em si mesmo ou em outros movimentos carnais ilegítimos, certo? Então, a pornografia, enquanto tal, a pessoa que procura ver pornografia ou que produz pornografia é sempre matéria mortal, matéria grave, certo? Sempre. Mas não existe circunstância. Eu repito, a pessoa que procura, por meio de imagens, textos, áudios, seja lá o que for, provocar em si mesmo ou em outros movimentos carnais, certo? Movimentos sexuais, portanto é fora do relacionamento sexual como criado por Deus dentro do casamento, a pessoa que procura isso, ela sempre comete um pecado mortal, se ela faz isso voluntariamente, etc. A matéria é de si matéria de pecado mortal. Como nós sabemos, para haver pecado mortal é preciso 3 condições. Primeiro, pleno conhecimento. A pessoa precisa estar na posse da razão e ela precisa saber o que está fazendo. Segundo, pleno consentimento, ela aceita de fazer. E terceiro, a matéria de si é grave. A pornografia é sempre matéria grave, certo? Sempre matéria grave. Isso é doutrina tradicional da Santa Igreja. A pessoa que procura as imagens para provocar em si ou em outros esses movimentos carnais, ela sempre peca mortalmente. Mas se uma criança... criança, 5 anos, vai e aperta um botão hoje em dia tão fácil, ou vê um outdoor pornográfico, ela não tem ainda o conhecimento, nem o consentimento, ela não tem condições de cometer esse pecado. Mas não é disso que nós estamos falando e nós sabemos muito bem do que eu estou falando, né? Então, no caso, digamos, isso já aconteceu, hein? Pessoas que são forçadas por inimigos da igreja, já aconteceu com mártires, por exemplo, de olhar pornografia, ou de pecar, se ela não dá o consentimento, ela está vendo aquilo. Enfim, forçam a pessoa, abrem os olhos, vão lá, apresentam. Mas se ela não dá o consentimento da vontade, ela não peca, certo? Mas todo mundo, eu repito, sabe do que eu estou falando. Nós estamos falando da pessoa que procura, que busca. Bom, ou que, uma vez apresentado para ela aceita de ficar olhando, continuar olhando e de se receber o gosto daquilo. Bom, então, pornografia é sempre pecado grave, sempre é pecado mortal contra o 6º mandamento da lei de Deus. Eu já vi gente dizendo, me lembro no colégio, a pessoa me dizia, não, mas a pornografia ela é uma imagem da realidade. Eu digo, não existe pior mentira nesse mundo. Sabe por quê? Porque a pornografia, ela procura dar a sensação de que a pessoa vai alcançar a felicidade por meio daquele prazer sexual ilegítimo. Não há pior mentira no mundo. Veja a situação das pessoas hoje. O que a pornografia está gerando? Ela gera adultério, ela gera vício. Então, a juventude hoje, viciada em pornografia, não consegue achar prazer legítimo nas coisas boas da vida, apenas em coisas sexuais. Depois, a um determinado momento, a pornografia já não dá o prazer que a pessoa buscava, ela cai na droga com muita frequência. Isso é a felicidade? E é a verdade que a pornografia está mostrando?
N.A. Otil, não senhor. A pornografia, as novelas imorais, a imoralidade em imagens, em áudios, em vídeos, em textos, é um veneno e a pior mentira feita para a humanidade, que é isso que dá felicidade. Olha para o mundo aí fora. Olha, por exemplo, em Nova York, quando eles tiraram em determinada parte de Nova York os prostíbulos, começou a haver novamente paz, os crimes decresceram. Todo lugar onde há imoralidade, os crimes aumentam. Por que se traz a felicidade? Por que vai aumentar o crime? Bonito, né? Ah, não, representa a felicidade. Me disseram a mesma coisa. Ah, não, novela é um retrato da realidade. Não, incita a coisa errada, a imoralidade. Portanto, não há pior mentira do que a pornografia. Não há pior mentira do que a imoralidade. Não é? Então, isso é uma falsidade que espalham. E outra coisa, a pessoa que quer sair da pornografia, ela precisa reconhecer que ela está se prostituindo a si mesma. Está na própria palavra. A palavra significa isso. Pornografia é criar uma imagem da prostituição. É a pessoa que procura gerar em si mesmo um prazer passageiro ilegítimo, ilícito, análogo ao que seria a prostituição. Então a pessoa que assiste pornografia, que vai e procura, ou que produz, pior ainda, ela está se prostituindo. Pelo menos tenha a sinceridade de dizer para si mesmo: eu estou me prostituindo. Isso pelo menos é um choque salvador. Pode ser salvador. Essa é a primeira parte da explicação. E a segunda, mas isso atrai o demônio? Como assim? Bom, nós vimos outro dia, né? Para encurtar a explicação, dizer o que diz São João da Cruz. O ponto fraco de cada alma é a parte sensível. Porque Deus nos deu a parte sensível, os afetos, os instintos, inclusive o instinto sexual, que é feito para o casamento, com uma determinada finalidade. Assim como o meu ouvido não é feito para tomar água, assim o instinto sexual não é feito para masturbação, para pornografia, para nada disso. Ele é feito com vistas a uma determinada finalidade, colocado por Deus assim na criação. Certo? É tão desordenado eu beber pelo ouvido. Não, mas eu tenho minha escolha. Eu agora vou começar a tomar pelo ouvido. Bom, vai criar uma série de doenças. Por quê? Porque eu estou indo contra a minha finalidade. E assim também o instinto sexual, que é feito para a sociedade, é um instinto que é dado para a reprodução e a perpetuação da espécie humana, não é? Então, esse instinto que foi dado por Deus para o bem de toda a sociedade, quando ele é colocado em desordem, ele desordena a sociedade inteira. É o que eu acabei de dizer. Basta olhar para o mundo de hoje. Basta olhar para o mundo de hoje. Agora, o demônio, ele ama isso. E quando a pessoa fica escravizada, porque a pornografia escraviza, como todo vício, e a pornografia, ela sempre, né, tem como consequência a desordem sexual, a pessoa se desordena a si mesma e busca, né, o pecado solitário para início de conversa, a masturbação, o pecado solitário, é por isso que existe a pornografia, para a pessoa provocar em si mesmo essa miséria. Bom, o que acontece? A pessoa fica escrava do vício. E aí, segundo Santa Teresa ensina, mesmo que tenha começado no movimento natural, ou seja, uma desordem do instinto que existe, que é o instinto sexual, o demônio sempre cavalga. A pessoa que vê pornografia, ela criou para si e para sua casa um trono onde senta um rei. E esse rei se chama Satanás. Ah, mas você é muito forte. Você não é. Basta olhar. Onde entra pornografia, lá na frente vai entrar a infidelidade conjugal. Onde entra pornografia, vai entrar o mau exemplo para as crianças. Vai entrar a ruína da família, que é o que nós estamos vendo hoje. Então, sim, a pessoa que tem o vício da pornografia, ela cria dentro da sua alma e dentro de sua casa um trono de fumaça para Satanás. Então o diabo fica dentro de casa, ele é atraído para dentro de casa. Alguém vai dizer, não, mas você está inventando isso. Eu disse, não. São Tomás de Aquino ensina isso, toda a angiologia mostra que o anjo, cada anjo tem uma certa natureza. E a natureza do anjo está diretamente relacionada com o que ele faz. Portanto, o demônio está tanto mais presente quanto mais ação ele pode realizar em determinado lugar.
Então a pessoa que pratica o vício da pornografia, certo? Ela atrai a ação do demônio. E, portanto, o demônio sim está dentro de sua casa. Alguém vai dizer, bom, o que eu posso fazer se eu sou uma mãe e meu filho vê essas porcarias de uma forma que eu não posso controlar? Bom, é o caso de dizer, é preciso ter uma redobrada devoção aos santos anjos, pedindo a eles, com insistência e com humildade, primeiro, que eles afastem esse demônio da pornografia do filho, que o filho se converta, e caso ele não se converter, que ele proteja os demais que ainda não caíram no vício. De maneira que se desfaça, pelo menos, o império de Satanás dentro de casa. Mas se não há um combate espiritual para contrarrestar isso, aí fica difícil. Porque a influência do demônio começa a influenciar toda a família, mesmo que seja gradualmente. A aceitar coisas que a família há 10 anos não teria aceito. Então, alguém vai dizer, mas você está falando muito forte. Eu digo, olha, sempre ouvi que o doce mata e o amargo cura. E este é precisamente um caso em que só o amargo pode curar. E essa é a verdade neste caso, ela pode ser amarga, mas ela cura se a pessoa quiser sair do vício. É difícil sair? Mas se a pessoa se humilhar diante de Deus, reconhecer, e cada vez que ela cair no pecado, ela disser para si mesma, eu estou me prostituindo. Eu vi uma palestra, e com isso eu termino, em que o professor católico ele dizia o seguinte, a prostituta é a embaixatriz do demônio na terra. Mas a pessoa que vai para a prostituição, o homem, é um embaixador. Não é dizer que é só... Não, ele é um embaixador do demônio na sociedade. E eu repito, a pornografia é a pessoa se prostitui a si mesma. Sozinha, não precisa nem de prostituição. Como o nome diz. Então, eu espero que isso faça bem a alguém. Se tiverem perguntas, etc., podem comentar. Eu respondo aquilo que souber, aquilo que puder. E nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.